O incidente de um OVNI em Weston foi um avistamento de um OVNI ocorrido às 11h20 da manhã de 6 de abril de 1966 em Melbourne, Victoria, Austrália. Mais precisamente ao sul da Austrália, na Austrália Meridional. Mais de 200 alunos e professores em duas escolas estaduais próximas uma da outra, supostamente, para os céticos, teriam testemunhado um OVNI que desceu em uma mata aberta nas proximidades. O objeto observado sobrevoou esse bosque, um bosque de pinheiros, em uma área conhecida como Grange. Agora, inclusive atualmente, essa área seria uma reserva natural da Austrália. Segundo relatos ainda, o objeto partiu em direção ao noroeste, onde ficava o subúrbio de Clayton South, em Victoria, já na Austrália, como falamos. Bom, desde desse testemunho, já se passaram mais de 5 décadas, sem que uma explicação possa realmente ter convencido a todos os que se debruçam sobre o caso e vão realmente atrás dos seus pequenos detalhes, que é onde estão as grandes verdades, né? Os grandes detalhes do testemunho. Os relatos, já considerados clássicos da ufologia, refere realmente que, em detalhes, às 11 da manhã de uma quarta-feira, do dia 6 de abril de 1966, uma classe de alunos, primeiramente, e um professor da famosa escola australiana Westall High School alegaram estar concluindo uma atividade esportiva, como nas nossas antigas aulas de educação física, quando um objeto descrito como sendo cinzento em forma de pires, com uma ligeira tonalidade roxa na sua fuselagem e sendo cerca de 2 vezes o tamanho de um carro, foi avistado por esses alunos. As descrições dos objetos são um pouco diversas. Por exemplo, Andrew Greenwood, que era um dos professores, no caso era o professor de ciência, disse na época ao jornal australiano Dandenong, o Dandenong Journal, que ele havia visto realmente um objeto em forma de disco, mas com a cor que era um prateado verde. De acordo com as testemunhas, o objeto veio flutuando e desceu em direção ao colégio. Pouco depois, atravessou o céu e sobrevoou para um canto sudoeste, de onde antes estava, indo em direção, posteriormente, a sudeste, até desaparecer da vista, enquanto descia por trás de uma floresta, logo em frente à escola, esse pequeno bosque, esse bosque que nós referimos no início. Após um curto período, aproximadamente uns 20 minutos, segundo os estudantes, o objeto acelerou e partiu em direção noroeste. Nesse ponto aí, existem mais detalhes que foram levantados com o tempo. Por exemplo, a observação ela não se restringiu somente a quem estava externo ao colégio, ao grupo de alunos já citado. Na verdade, a reação emocional, os gritos desses alunos, causou uma reação também uma contra-reação no colégio. Houve um pânico dentro da escola que foi se alastrando como uma onda entre outros alunos, dos externos aos que estavam nos pátios e passando para os de sala de aula e, claro, os professores, que começaram a correr para a parte de fora, onde o primeiro grupo observava o objeto.
Foi uma dessas estudantes, por nome de Clarice, que viu o objeto sumir como se estivesse na manobra de pouso, por entre as árvores do bosque próximo. Ela mesma declarou que, ao passo que o primeiro objeto sumia, outros apareceram em tamanho menor, como que se o seguisse ou o perseguisse. Estes eram do tamanho de um avião nosso, um avião Cessna, um avião simples, pequeno, sendo com um corpo muito mais fino. As outras testemunhas contaram 5 outros objetos, além desse primeiro, do grande que a gente viu. Outros 5 menores apareceram. Eles eram capazes de realizar manobras rápidas e súbitas, como se seguissem o primeiro objeto ou se pelo menos o cercassem. Algumas pessoas presentes até afirmam que eram realmente aviões Cessnas. Porém, o controle de tráfego aéreo local documentou à época que nenhuma aeronave desse tipo estava no ar no momento dos avistamentos dos alunos. Em certo momento, todos os objetos se dirigiram a um pasto, conhecido, como a gente falou, do bosque, que tinha um pasto à frente, o The Grange, sendo seguidos por 2 crianças. Uma delas, que foi registrado como se tivesse o nome de Tânia, teria inclusive desmaiado após tocar o objeto quando ele já estava muito próximo ao solo. Foi então essa aluna encontrada sozinha, desacordada, sendo levada em uma ambulância. Com toda a agitação no lugar, o diretor do colégio chegou a convocar uma reunião de pais e mestres. Mas eles não estavam sós. Estavam também presentes militares australianos. Todas as testemunhas foram orientadas a não falar sobre o que viram no dia anterior, professores e alunos. Os militares, inclusive, chegaram a explicar para a plateia que o misterioso objeto voador, na verdade, se tratava de uma nova aeronave, que eles estavam fazendo a experiência, então assim, uma aeronave experimental do governo. O jornal australiano Dandenong Journal cobriu o encontro e colocou 2 histórias em suas primeiras páginas. A primeira história foi publicada no dia 14 de abril e a segunda em 21 de abril. O jornal The Age também mencionou um incidente de Westall em 7 de abril de 1966 na página 6, citando: "Um objeto como um balão foi visto durante as aulas na escola de Westall ontem." O jornal também disse que um número de pequenos objetos circulava em torno dele. Foi levantado que realmente uma agência de meteorologia lançou um balão às 8h30 da manhã naquele dia, no dia do avistamento. Tal fato foi considerado pelos céticos suficiente para explicar todo o ocorrido e até hoje argumentam que o vento poderia tê-lo levado até a escola. O suposto avistamento foi investigado por 2 grupos, o Victoria Flying Saucers Research Society, VFSRS, e o Phenomena Research Australia, PRA. Ambos os grupos descreveram as suas conclusões como sendo um dos maiores casos de OVNIs já registrado no território australiano. A equipe do primeiro, a VFSRS, chegou na cidade em 8 de abril e falou com os alunos pessoalmente, fizeram seus registros, fizeram suas perguntas, gravaram e filmaram. Um deles, o investigador Brian Boyle, mas já do outro grupo, do PRA, chegou ao local em 9 de abril com 4 investigadores do Exército. Boyle fez uma série de entrevistas que ele gravou em fita
ao longo de vários dias e tirou, inclusive, amostras da marca que foi encontrada no chão, no suposto local de pouso da aeronave. Estes investigadores foram capazes de falar com muitas testemunhas, já que vieram durante as férias do colégio, as férias de Páscoa, que lá é entre 8 e 11 de abril. Embora algumas testemunhas relataram 5 aeronaves em torno do objeto, os investigadores foram incapazes de encontrar qualquer registro de tais aeronaves. O único registro físico que ficou foi realmente a marca na grama, a marca em formato redondo. No aeroporto local, que tem 4,76 quilômetros, se localiza a 4,76 quilômetros a sudoeste de distância da escola, também foi verificado. Todos os dados armazenados, todas as informações que eles puderam. Mas nenhuma aeronave, a partir desse aeroporto, entrou no espaço aéreo. O RAAF também não informou nenhuma atividade militar nesta área. Onde a menina Tânia, esta sim, foi encontrada, lembra, desmaiada, que tinha tal marca, ficou, como se foi dito, ficou o registro silencioso do misterioso pouso de algo circular que secou, mas não chegou realmente a queimar a grama. E, além disso, deixou 3 pontos de contato com o solo. Porém, mais recentemente, se tentou explicar o caso se afirmando que, na época, teria existido um programa entre os Estados Unidos e a Austrália chamado IBAL, com H, com o objetivo de monitorar os níveis de radiação em nossa atmosfera, mais particularmente naquele território. Bem, nesse caso teriam sido usados imensos balões prateados e equipados com sensores para detectar a radiação. Entretanto, os defensores desta explicação reconhecem que toda a documentação e arquivos produzidos e relacionados ao tal programa IBAL se perderam ou teriam sido realmente destruídos com o passar do tempo. Para a posteridade ficam então somente as fotos da marca no solo e o registro de cerca de 200 testemunhas. Nada mais.